Salve, salve, galera boa, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, estudando bastante. Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui com vocês hoje para fazer a apresentação do plano de estudo tutorado do volume 3 para o segundo ano do ensino médio, matéria, disciplina Geografia. Então, vou apresentar aqui para vocês. A semana 1 a gente vai discutir sobre estrutura fundiária, a semana 2 sobre reforma agrária, mas eu vou pincelar algumas coisas nessa semana, né? Na semana 1. A semana 3, produção e consumo, e a semana 4, dedicada à espacialidade urbana. Pessoal, a aula de hoje é aula de explicação de conteúdos, é aula para a gente trabalhar a matéria relacionada à estrutura fundiária, ok? Então, vamos lá, vamos para o conteúdo, vamos começar estudando. Então, aqui, a estrutura do PET permanece a mesma, ele continua trazendo o eixo temático, tema e tópico, habilidades e conteúdos relacionados. Então, vejamos aqui qual é a nossa estrutura para a semana 1. Vamos estudar as transformações no mundo rural com enfoque nas novas territorialidades no campo. Nós temos várias habilidades para construir ao longo dessa semana 1. Atenção, segundo ano. Primeira delas, confrontar os efeitos das disparidades territoriais e sociais relativas à distribuição da terra e as políticas de desenvolvimento rural nos países centrais e periféricos. Então, olha, confrontar, diferenciar, né? Mostrar quais são as diferenças entre as disparidades territoriais em países centrais e em países periféricos. Ok? Segunda habilidade, analisar as variáveis indicadoras do desenvolvimento humano, saúde, educação, esperança de vida e, principalmente isso daqui, a desigualdade da distribuição da terra nos países periféricos como o Brasil. Então, atenção, ao longo dessa aula, precisamos estimular, né, que você aprenda a analisar, né, a desigualdade na distribuição de terra no Brasil. Terceira habilidade, analisar as possibilidades e perspectivas de associar a redistribuição de terras com uma política eficaz de combate à pobreza no campo. Então, olha, essas duas últimas habilidades estão conectadas. Então, primeiro, você tem que saber analisar a desigualdade na distribuição da terra e depois analisar as possibilidades, né, de como alterar essa circunstância de desigualdade, de má distribuição, para uma circunstância, uma perspectiva nova de redistribuição. Conteúdos: lei de terras, estrutura fundiária do Brasil, estrutura fundiária dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ok? Bora lá, vou mostrar o PET, depois a gente vai para o conteúdo. Bom, então, ó, o PET tem esse tema, estrutura fundiária, vai fazer uma análise, né, da estrutura fundiária do Brasil, vai falar um pouco sobre o processo histórico que levou à estrutura fundiária que nós temos hoje, vai apresentar um gráfico que apresenta a estrutura fundiária do Brasil, vai falar sobre a lei de terras, sobre a estrutura fundiária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos e finaliza falando sobre a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO. Pessoal, eu montei uma apresentação chuchuzinha, fácil de vocês entenderem. Acompanha comigo, tá bom? Ô, gente, para ficar em sintonia com o PET, eu dei para minha aula, para minha apresentação de slides, o mesmo título do tema do PET, que é a estrutura fundiária, tá bom? Então, vamos lá, bora! Sobre o acesso à terra, o PET vai falar disso e é muito importante que vocês considerem que a terra apresenta duas funções principais. O PET vai falar de uma, mas eu trouxe um complemento aqui. A terra apresenta a sua função social e a sua função econômica. Acima da função econômica está a função social. Ela é primordial. Antes da função econômica vem a função social. O que seria a função social da terra? É aquilo que ela deve fazer. Então, a terra ela tem que cumprir a sua função social, que é proporcionar abrigo às pessoas e, consequentemente, as pessoas desenvolvem uma relação de identidade com a terra, porque ela te dá abrigo, e, principalmente, gerar alimento. Alimento este que matará a fome das pessoas e também dos animais. Então, a função social da terra está acima da função econômica. A função econômica é gerar
riqueza, gerar capital. Em países desiguais, em países onde há muita desigualdade, a gente observa que muitas vezes as pessoas priorizam a função econômica em detrimento da função social. Isso é um problema. Por quê? A terra que gera riqueza para uns está deixando de gerar abrigo e alimento para outros. Ok? Não sou contra a função econômica da terra, não é isso. Eu estou dizendo que ela pode cumprir a sua função econômica, mas ela deve, antes de tudo, cumprir a sua função social, beleza? Agora sim, estrutura fundiária. O que é isso? É o modo como as propriedades rurais estão distribuídas, é como elas estão organizadas em um país. E no Brasil, Daiane, como é que funciona isso? Olha, infelizmente, a realidade do Brasil não é boa. Nós temos uma estrutura fundiária muito concentrada. O que significa isso? Significa que existe muita terra concentrada nas mãos de poucas pessoas. É lógico, pessoal, que esse contexto, que essa perspectiva de concentração de terras não começou de ontem para hoje, ou de anteontem para hoje. O processo de concentração fundiária no Brasil é muito antigo e tem a ver, eu diria que com 4 fenômenos principais. O processo de colonização que aconteceu em nosso território, a criação de uma lei chamada Lei de Terras no ano de 1850, a não realização ou a realização precária, mal feita da reforma agrária e o processo de modernização agrícola em um campo extremamente desigual. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Pensando aqui sobre essa concentração de terras e a relação dela com o período colonial brasileiro. A nossa concentração fundiária, como eu disse, significa que tem muitas terras concentradas sob o poder de poucas pessoas. Isso tem a ver, ou isso é uma herança histórica do período colonial brasileiro. Por exemplo, a forma como Portugal implementou a colonização no Brasil, através do estabelecimento de capitanias hereditárias. E aí aqui a gente vai fazer aquela revisão lá do 7º ano. As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terras doadas pelo rei de Portugal a pessoas de sua confiança aqui na colônia, os donatários, seus aliados, ok? Eram gigantescos lotes de terra. Então, muitos latifúndios, que são grandes propriedades que existem hoje, são de certa forma, não todas, mas algumas, são de certa forma herança dessas sesmarias ou capitanias hereditárias. Só para vocês lembrarem, esse é o mapa que representa as capitanias hereditárias. Então, elas iam do litoral até a linha que representava o Tratado de Tordesilhas. Foram 15 grandes lotes de terras. Eles eram doados a pessoas da confiança do rei de Portugal que estavam aqui na colônia, esses donatários. Beleza? Deixa eu só voltar aqui. A forma como Portugal colonizou, então, estimulou uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Passados-se vários séculos, houve a criação de uma lei chamada Lei de Terras, que intensificou a concentração de terras. Por quê? Porque a Lei de Terras proibia a aquisição de terras por qualquer outro meio que não fosse a compra. Então, só para vocês entenderem, antes da Lei de Terras, a terra poderia ser adquirida por meio do uso, ou seja, uti possidetis. A posse é daquele que dá um uso para a terra. Entretanto, com a Lei de Terras, isso foi alterado. A terra não poderia mais ser adquirida por meio do uso, ela só poderia ser adquirida mediante compra. Reparem a data, 1850. Isso foi uma estratégia dos governantes da época para evitar que os escravos, que 38 anos depois seriam libertos, adquirissem terras. Então, foi como se eles tivessem antecedido, eles sabiam que a abolição da escravidão era algo inevitável. Então, a elite agrária que governava o Brasil na época, criou a Lei de Terras, para evitar que esses escravos, quando se tornassem livres, pudessem adquirir terras.
Por que eu estou dizendo isso? Porque em 1888, com a Lei Áurea, os escravos se tornaram livres, mas eram livres e pobres. É bom lembrar que escravos não enriqueceram. Se não enriqueceram, não podiam comprar terras. Então, continuaram pobres, alguns inclusive continuaram trabalhando nas mesmas fazendas, porque não havia para eles uma outra perspectiva de vida, beleza? Um exemplo concreto da concentração fundiária no Brasil são os latifúndios. De acordo com a nossa Constituição Federal, o latifúndio é uma extensa propriedade rural improdutiva. É gente que acumula terra para especular, para enriquecer. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a terra que é usada só para especular não cumpre a sua função social, que é garantir o abrigo e o alimento. Vejamos então a estrutura fundiária do Brasil. Eu quero que vocês observem. Olha, nós temos até 10 hectares, nós temos 1.338.771 imóveis. Então, nós temos muitos imóveis pequenos no Brasil. Muitos imóveis pequenos no Brasil. Eles representam 31% de todos os imóveis no Brasil. Só que eles ocupam apenas 1,8% da área total do nosso país. Eles são muitos, mas por eles serem pequenos, eles ocupam uma área pequena, ok? Lembrando que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Agora vejamos, propriedades com mais de 2 mil hectares. Lembrando que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. No Brasil, nós temos 32.264 propriedades que tinham mais de 2 mil hectares. Elas representam apenas 0,8% das propriedades. Entretanto, elas ocupam uma área de 31% do território brasileiro. 30% do território brasileiro é ocupado por latifúndios, ok? E a modernização? O que a modernização teria a ver com a concentração de terras? É bom lembrar que a expansão agrícola é uma ampliação de áreas para o cultivo de produtos ligados à transformação industrial. Então, prioriza-se, né, a modernização em lavouras de madeira, laranja, soja. Há uma maior integração da agricultura com a indústria e há um investimento em pesquisa científica e inovação. Até aqui tudo bem, tudo legal. Qual que é o problema da modernização e como que ela aumenta a concentração fundiária? A modernização acaba gerando desemprego e expulsão de trabalhadores e famílias do campo, principalmente em propriedades pequenas, onde há baixo índice de capitalização. Isso significa que são proprietários que têm pouco dinheiro, pouco recurso e não conseguem investir em pesquisa, não conseguem fazer uma integração plena entre agricultura e indústria e, por isso, acabam vendendo a preço muito barato as suas propriedades para grandes latifundiários, para grandes produtores. E com isso, há um desemprego e há uma expulsão de trabalhadores e famílias do campo, principalmente os mais pobres e os pequenos produtores. E como que acontece em outros países? Daiane, a gente viu que no Brasil a situação é uma situação extremamente precária. Vamos pegar os países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, há uma menor desigualdade social, uma menor desigualdade econômica, e com isso, há uma maior democratização no acesso à terra. Tanto é que em países desenvolvidos, a grande maioria das propriedades são pequenas e médias, então não há uma grande concentração de terras. Nos países da Europa, por exemplo, né, como Inglaterra, França, Holanda, Noruega, a gente pode citar também aqui na América o Canadá. Então, há uma maior democratização no acesso à terra. Já nos países subdesenvolvidos, a realidade já é mais parecida com a realidade que a gente viu agora para o Brasil. Há uma maior desigualdade social e econômica, e essa desigualdade social e econômica é visível tanto na cidade quanto no campo. No campo, ela vai se expressar através da concentração de terras, ou seja, poucos concentram uma grande quantidade de propriedades, uma grande quantidade de terras, na verdade, ok? Como que a gente muda essa estrutura fundiária, adiantando um pouquinho da aula da semana que vem, que é a semana 2? Como se muda uma estrutura fundiária? Por meio da reforma agrária.
No Brasil, a reforma agrária já está prevista em lei. Existe uma lei desde 1964. Só que essa reforma agrária, ela não vem sendo feita de forma intensa. A lei que criou a reforma agrária no Brasil é chamada de Estatuto da Terra, é a Lei 4.504 de 1964, então ela não é nova. E essa lei chamada de Estatuto da Terra, ela diz que a reforma agrária é a redistribuição das propriedades rurais com o objetivo de atender aos seguintes princípios: a justiça social, o desenvolvimento rural sustentável e o aumento da produção. Então, por isso que é importante reformar, fazer uma reforma agrária, para que haja no campo uma maior justiça social, um melhor desenvolvimento rural e que ele seja de fato sustentável e que ocorra um aumento da produção. Eu diria, pessoal, que o grande motivo de se fazer uma reforma agrária é fazer com que a terra cumpra a sua função social, que é garantir o abrigo e gerar alimento, ok? Isso daqui, esses trechos foram extraídos da Lei 4.504 de 1964, o Estatuto da Terra. Não sou eu que estou falando, é a própria legislação brasileira que diz que é isso, que é a reforma agrária e por isso ela deve ser feita. Eu aguardo vocês na quinta com a aula de correção das atividades da semana 1. Um beijo e até quinta!